Caros amigos, caros irmãos, mais uma vez nos encontramos no canal da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo para a reflexão sobre um assunto na ótica da doutrina espírita. Trago para refletirmos hoje o assunto Dia de Finados. Mas, como é de praxe na doutrina espírita, convido a todos irmãos e irmãs a nos colocarmos em um momento de preces, em um momento de oração, para assim pedirmos aos espíritos mais elevados, enviados por Jesus, que nos tragam a proteção, o amparo, as boas intuições, que possamos todos nós nos entendermos, que as palavras possam ser as úteis para o assunto e que possamos assim trazer um pouco de luz, um pouco de paz através do amparo desses irmãos. Que as bênçãos que somos necessitados e merecedores possam ser trazidos para todos nós. E assim, vamos conversar um pouco sobre o tema Dia de Finados. Vamos refletir sobre a sua origem, sobre suas atualidades, sobre o que nos diz a doutrina espírita sobre o Dia de Finados. Vamos ver algumas crendices que vieram sendo acumuladas com o passar do tempo sobre esse tema. Então começamos buscando a origem dessas comemorações, desses reverenciarmos aos finados, aos mortos, aos desencarnados. E perguntamos, quando que a humanidade começou a reverenciar os mortos? Será que essa reverência veio junto com o advento das atuais religiões? Será que foi com o cristianismo que começamos a reverenciar os mortos? Lembrando que cristianismo não é apenas o catolicismo. O catolicismo é uma das vertentes do cristianismo. Todas aquelas religiões que seguem, que tem Jesus como um mestre, que tem Jesus, alguns como Deus, nós espíritas, para nós é um espírito muito elevado, um espírito que está em contato direto com Deus, mas um irmão nosso, nós espíritas vemos como um espírito de altíssimo quilate. Será que então a nós, aqui no Ocidente, passamos a reverenciar os desencarnados com o advento do cristianismo? Lembrando, antes de começarmos a discorrer mais profundamente, que não vamos nos reportar ao reverenciar oriental para os nossos desencarnados, para os mortos, entre aspas. Vamos nos reportar exclusivamente a nós ocidentais. Mas, para nós embasarmos a nossa fala, nós vamos usar um livro que foi escrito por Leon Denis. Leon Denis, para aqueles que não o sabem, nasceu na França em 1848. Foi contemporâneo de Allan Kardec. E ele deixou para nós uma gama muito grande de livros, com mais de 2 dezenas de livros escritos, e todos de muito conhecimento, todos com uma carga muito grande de informações. Leon Denis, que teve uma origem bastante pobre, bastante humilde, foi praticamente um autodidata. Mas com tudo isso, ele deixou para nós livros maravilhosos, como No Invisível, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, O Grande Enigma, entre muitos outros, e principalmente esse que vamos usar hoje, Depois da Morte. E neste livro, Leon Denis nos diz que começamos a reverenciar os mortos, os desencarnados, muito antes do advento das religiões oficiais aqui no Ocidente.
Ele diz para nós que este culto perde-se na noite escura dos tempos, que vem de tempos imemoriais lá da pré-história. Mas ele nos diz uma coisa muito importante também, que o culto específico de um dia para reverenciarmos os desencarnados, este sim, devemos aos celtas. E para nós colocarmos os celtas, os historiadores divergem muito sobre a origem dos celtas. Alguns dizem que os celtas já estavam no mundo terra lá 4.000 anos antes de Cristo. Outros vêm dizendo 2.000 anos, 1.000 anos, até 600 anos antes de Cristo. Mas importa que foram eles, os celtas, que trouxeram para nós um dia específico para rememorarmos os desencarnados. E neste livro, então, depois da morte, Leon Denis nos diz o seguinte, que os celtas tomaram este culto de reverenciar aos desencarnados dos povos que os antecederam, e que isto remonta à noite escura dos tempos, como me referi há pouco, que perde-se lá na pré-história. E ele nos diz que os celtas reverenciavam não os corpos dos mortos, mas sim a alma imortal. E que eles reverenciavam este dia, era um dia específico, era o dia 31 de outubro. E que neste dia eles comemoravam a festa do Senhor da Morte, que tinha o nome de Samhain. E eles plantavam os mortos, plantavam as almas para que elas se revigorassem, plantavam nos campos, para que elas se revigorassem e pudessem ter mais fertilidade, mais vitalidade, para reencarnarem novamente em outros corpos mais tarde. E que eles celebravam esse dia, essa festa do Senhor da Morte, não junto às sepulturas, como é feito hoje pela maioria do povo, que vai cultuar os seus desencarnados, os seus mortos, nos cemitérios. Os celtas cultuavam os seus desencarnados no recesso dos seus lares, ou seja, dentro de suas casas. E este culto eles o faziam, então, como disse há pouco, no dia 31 de outubro, nessa festa ao Senhor da Morte. E eles faziam dentro dos seus lares, por quê? Porque neste período iniciava o frio do inverno no hemisfério norte, que nós sabemos ser muito mais rigoroso do que para nós aqui no hemisfério sul. E eles comemoravam neste período o fim das colheitas também. Porque sabemos nós que sob gelo, sob neve, muito pouca coisa iria germinar. Então eles faziam esta festa comemorando o encerramento da colheita, comemorando o dia do Senhor da Morte, e nestas festas que eles faziam dentro dos seus lares, comemorando este dia, nestas celebrações, normalmente as almas dos que já haviam desencarnado voltavam para dar conselhos aos druidas. Quem eram os druidas? Os druidas eram aqueles celtas que por mais de 20 anos, por no mínimo 20 anos, haviam estudado profundamente para se tornar sacerdotes. Assim como o foi Hippolyte Léon Denis Rivail, o grande codificador da doutrina espírita, que nesta época, lá antes de Cristo, tinha o nome de Allan Kardec enquanto celta, e que foi um druida, foi um sacerdote celta.
E que nestas festas, esses sacerdotes recebiam conselhos das almas dos que haviam morrido. Os druidas e as druidissas recebiam, então, conselhos destas almas. E dizem os historiadores que a festa do Halloween é uma cópia mal feita dessas celebrações das almas que voltavam nas festas do Senhor da Morte dos celtas. Mas os celtas foram dominados pelo Império Romano no século VI da nossa era. Foram dominados e foram praticamente exterminados. Tiveram as suas culturas, os seus cultos, as suas crenças, a sua fé amordaçados pelo cristianismo imposto por Roma no século VI da nossa era. Mas, como a gente sabe, sempre ficam os resquícios dos conhecimentos. Os conhecimentos que os povos tiveram vão ficando para os povos que vão sucedê-los. E no ano de 998 da nossa era, no sul da França, num mosteiro beneditino de Cluny, um frade de nome Odilon rezou uma missa em memória dos mortos, no dia 2 de novembro. Ou seja, 2 dias depois de que os celtas cultuavam a festa para as almas dos desencarnados. Isto foi continuando porque começou em um mosteiro e foi dando continuidade a outros mosteiros, outras igrejas, até que no ano de 1311, o Papa Clemente V oficializou a data de 2 de novembro como a data de reverenciarmos aqueles que já voltaram para a dimensão espiritual. E apenas no ano de 1915, o Papa Bento XV universaliza a data de 2 de novembro como a data em que os católicos reverenciam os mortos, a data de homenagear os mortos. E neste mesmo ano, aqui no Brasil, ficou determinado que 2 de novembro seria um feriado, como é até hoje, onde se reverencia os mortos, os desencarnados. Mas, como nós sabemos, as crendices populares sempre vão trazer novos conhecimentos, novos fatos, novas lendas para todas as datas, para todos os cultos que são oficializados. Aquilo que lá no início era apenas um dia em que as pessoas reuniam-se nas necrópolis, nos cemitérios, para rezar, para orar, para fazer preces pelos desencarnados, a cada pouco foi sendo acrescido algum conhecimento popular, que são conhecidos como crendices. Essas crendices, tais como não se deve rezar por um desencarnado dentro de nossas casas, que devemos acender velas, que devemos oferecer para eles coisas materiais e por aí afora. E nós vamos conversar um pouco sobre essas crendices. Por que nós não podemos fazer uma prece, rezar, como alguns chamam, orar, como outros chamam, por alguém que tenha desencarnado, por um familiar nosso? Não porque nós vamos atrair para dentro da nossa casa essa pessoa. Mas, se for nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó, um filho, um neto, alguém muito querido, que sabidamente foi uma pessoa de bem, alguém que jamais pensou em fazer o mal para alguém, por que não podemos fazer por eles uma prece dentro de nossas casas? Porque pode atrair para dentro da nossa casa. Se for um espírito, uma alma que voltou para a pátria espiritual,
sem ter defeitos terríveis, qual o mal de nos fazer uma visita em nossa casa? Nenhum. Agora, é claro, se for uma pessoa que em vida, na reencarnação, tiver sido alguém realmente maléfico, alguém que pensasse em fazer o mal e que fizesse o mal, aí se torna mais difícil um pouco. Porque com toda certeza esse espírito vai estar, provavelmente esteja, em dificuldade de se organizar na dimensão espiritual. Mas se ele aceitar ajuda, ele será ajudado e será conduzido para uma das muitas moradas da casa do Pai, onde vai buscar a recuperação. Podemos fazer, devemos nos lembrar com carinho, com respeito, com amor dos nossos entes queridos no recesso dos nossos lares. Com toda certeza. Porque ninguém vira anjo ou demônio quando desencarna. Nós levamos daqui para a dimensão espiritual os mesmos sentimentos que tínhamos aqui. Então, por que nós temos medo de orar por um ser querido e não temos medo de ligar um televisor e assistir aqueles filmes terríveis de fantasmas, de zumbis, aqueles filmes onde há muita morte, muita destruição de pessoas, destruição de lugares, ou então aqueles filmes pornôs, aqueles filmes eróticos? Nós sabemos que quando nós ligamos o televisor para assistir um filme desses, atraímos para junto de nós espíritos que ainda não se encontraram na dimensão espiritual e que gostam desse tipo de coisa. E que com certeza não estão bem. Mas temos medo de orar por uma pessoa tão querida, como um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um filho, um neto, ou sabe lá quem. Vamos raciocinar com calma, com tranquilidade. E vamos nos lembrar com carinho das pessoas que amamos e que nos amam. E vamos desligar os televisores desses outros tipos de filmes que as pessoas normalmente assistem. Devemos pedir a Deus e aos bons espíritos, os espíritos bem elevados, pelos nossos entes queridos. Mas jamais pedirmos a eles, os nossos entes queridos, que venham nos ajudar a resolver os nossos problemas. Problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de negócios. Porque os nossos entes queridos só podem vir nos auxiliar sob autorização da espiritualidade maior. Sob a autorização de Jesus. E devemos pedir a Deus e a Jesus por eles, para que eles possam cada vez estar melhores, ao invés de pedirmos a eles que venham nos ajudar. Porque, por mais que eles estejam bem, eles dificilmente terão permissão para vir nos ajudar. A isso, Jesus já tem os espíritos que são incumbidos de nos auxiliar. E entre esses está o nosso amigo espiritual particular, o nosso anjo guardião, ou como as religiões, como os muitos cultos dizem, anjo guardião, mentor espiritual, guia espiritual, protetor, tudo a mesma coisa. Espírito bem mais elevado que nós, que tem a missão de nos amparar enquanto encarnados e muitas vezes depois continua nos amparando, com toda certeza. A questão das velas. Acender velas no cemitério ajuda? Ajuda. Ajuda quem? Ajuda a pessoa que vende as velas. Ajuda financeiramente a pessoa que vende as velas. A pessoa que fabrica as velas, que comercializa as velas. Porque ao espírito acender velas não vai resolver nada.
Porque o espírito não está normalmente na nossa dimensão física. O espírito normalmente não está na dimensão física. Ele está na dimensão espiritual. A vela é física. Ela não consegue iluminar a dimensão espiritual. Nem todas as velas do mundo vão iluminar a dimensão espiritual. A luz que lá ilumina é a energia espiritual. Então, vamos acender velas só se quisermos ajudar o comerciante, com toda certeza. Se quisermos ajudar aquela pessoa que fabrica as velas. Porque ao espírito do nosso ser querido não vai ajudar em nada. O que é que ajuda ao espírito que está na dimensão espiritual? A prece, a reza, a oração. Essa sim, essa o auxilia e auxilia muito. Se ele estiver bem na dimensão espiritual, vai ajudá-lo, porque vai torná-lo mais feliz. O meu ente querido, aquela pessoa que eu amo, que está lá na terra ainda, está lembrando de mim com carinho. A prece chega para eles como um facho de luz. E para aquele que não está bem, esta é a luz que chega. A nossa prece, a nossa oração, a nossa reza é que vai chegar para eles como uma luz. O oferecer para um desencarnado velas, bebidas, comidas, cigarros e outras drogas, porque a bebida e o cigarro são drogas, não vai auxiliá-los em nada. Porque eles não podem usar fisicamente. E nós vamos querer que aquele espírito que nós amamos, que está na dimensão espiritual, nós vamos querer que esse espírito continue sofrendo por vícios? Com toda certeza não. Nós que os amamos, vamos oferecer a eles as nossas preces, que sempre são bem-vindas. Sempre. Em todas as situações. Se nós oramos pedindo pelos espíritos superiores, oramos a Deus pedindo energia para os espíritos superiores, quanto mais devemos pedir por irmãos nossos que ainda estão em caminhada evolutiva. Que por mais que já estejam num mundo de luz, mais luz será feita para eles. Flores da sepultura. Eu vou lá, vou arrumar, vou deixar lindo, vou deixar bonito, porque ele merece, ela merece. Quem de nós já sentiu o cheiro de um animal em decomposição? Um cachorro, um rato, um gato, um boi, seja o animal que for em decomposição. Quem não sentiu, que bom. Porque quem já sentiu sabe o quanto é ruim. Ficamos com aquele cheiro, muitas vezes, encravado em nossas narinas por um bom período. E olha, o cheiro de um corpo humano em decomposição é muito pior do que o cheiro do corpo de um animal em decomposição. E nós queremos que aquele ser querido que nós amamos fique ali naquela sepultura, onde há um corpo, ou muitas vezes mais de um corpo em decomposição? Eu acho que não. Se nós o amamos, nós queremos que ele vá para um lugar melhor, que ele esteja em um lugar melhor. Por quê? Porque nós, quando desencarnarmos, também não gostaremos de ficar ali. Também vamos querer voltar para um lugar melhor, para um lugar iluminado, onde os odores não sejam odores, sejam olores, tenham aromas melhores, para que possamos inalar. Então, quando não queremos que o nosso ser querido esteja ali, não vamos fazer gastos, principalmente, para tentar mantê-lo ali naquele lugar que de agradável não tem nada. Outra crendice popular que nós temos é o passar perto de um cemitério.
ou entrar em um cemitério à noite. O porquê este medo? Nós vivemos rodeados de espíritos. Muitas vezes assistimos coisas na televisão que vai atrair para perto de nós espíritos ruins, espíritos inferiorizados. E aí temos medo de passar em um cemitério ou entrar em um cemitério. Quando vamos lá, aqueles que vão ao cemitério no dia 2 de novembro, se os espíritos quiserem, vão junto com eles para a casa deles. Então, não tenhamos medo de orar pelos nossos entes queridos dentro de nossos lares. Oremos por eles. Mas, se quisermos ir ao cemitério, vamos. Mas não vamos querer que eles fiquem ali. Acender velas? Eu não acredito que alguém que tenha um conhecimento de que são duas dimensões diferentes vá acender velas para alguém que está na dimensão espiritual, acender uma vela aqui na dimensão física. Jaime Caetano Brown, poeta gaúcho, deixou para nós uma gama muito grande de poesias. E dentre elas está uma que é Cemitério de Campanha. E ela vem dentro do tema que nós estamos tratando hoje. E ela diz nas suas 3 primeiras estrofes: cemitério de campanha, rebanho negro de cruzes, onde à noite estranhas luzes fogoneiam tristemente, até o próprio gado sente no teu mistério profundo, que és um pedaço do mundo, noutro mundo diferente. Pouso certo dos humanos, fim do calvário terreno, onde o grande e o pequeno se irmanam no mundo só, e onde os suspiros de dó de nada significam, pois em ti os viventes ficam, diluídos no mesmo pó. Até o ar que tu respiras, morno, tristonho e pesado, tem um cheiro de passado que foi e não volta mais. A tua voz são os ais do vento choramingando, eternamente rezando gauchescos funerais. Dia de finados, lá no seu princípio, era um dia de nos cemitérios rezarem, lembrarem com carinho, com respeito, pelas pessoas que voltaram para a dimensão espiritual. Mas e hoje, como está dia de finados? Quando passamos próximos a cemitérios, o que nós vemos? Um dia de muito comércio, velas, flores, bebidas, comidas, sons para todos os gostos e desgostos, conversas fúteis. Será que isso ajuda? Será que isso agrada a algum desencarnado? Que cada um de nós reflita se isso agrada ou não ao desencarnado. E vamos ver o que nos diz a literatura espírita sobre finados. Vamos pegar o Livro dos Espíritos, da questão 320, e quando Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores se sensibiliza os espíritos ou lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra. E os espíritos responderam a Allan Kardec: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Aquilo que reportamos há pouco. Na questão 321, Allan Kardec pergunta: o dia da comemoração dos mortos é, para os espíritos desencarnados, mais solene do que os outros dias? Apraz-lhe ir ao encontro dos que vão aos cemitérios sobre os túmulos? E a resposta é muito clara. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que na terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem
noutro dia qualquer. Ou seja, não devemos lembrar deles única e exclusivamente no dia 2 de novembro. Eles vão ter o nosso pensamento junto a eles em qualquer dia, em qualquer hora que nós nos lembrarmos deles, com respeito, com emoção, com carinho, com amizade, aquele pensamento com amor. E nessa mesma questão, Allan Kardec ainda pergunta: mas dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto às suas sepulturas? E a resposta é claríssima. Nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, nos cemitérios, porque então também é maior em tais lugares o número de pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Vão lá para rever aqueles que estão ali fazendo uma prece por eles, estão lembrando deles com carinho, com respeito, lembrando com amor. E aí Kardec ainda pergunta: sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem se tornar visíveis? E a resposta é: sob a forma que tinham quando encarnados. E aqui há que se fazer uma ressalva. Aquele espírito que desencarnou com uma doença terminal que deformou muitas vezes o seu corpo físico, um mal daqueles bem terríveis que a gente vê que aí acontecem, que retorcem o corpo, que tiram quase que a forma humana do ser. Com toda certeza, esse espírito, se ele vier ali, vai ser depois que ele conseguiu se recuperar na dimensão espiritual. E aí, ele vindo, se ele pudesse se fazer visível, se faria visível com aquela forma que ele tinha antes desta doença terminal. Jamais ele viria se apresentar com aquela forma em que ele desencarnou. E na questão 323, Allan Kardec perguntou: a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por ele se faça essa pessoa em sua casa? E agora nós vamos ouvir a confirmação daquilo que falei antes, quando os espíritos respondem: aquele que visita um túmulo apenas manifesta, por esta forma, que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que feita com o coração. A prece feita com o coração, não importa onde for. É aquilo que vai mostrar ao espírito, que vai dar ao espírito, que vai tranquilizar esse espírito de que nós pensamos neles com carinho. E aí, nós vamos continuar lá na questão 329. O instintivo respeito que, em todos os tempos e entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição da vida futura? E os espíritos vão dizer: é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão teria de ser a esse respeito. Com toda certeza, esse instintivo respeito sempre houve, em todos os tempos. Por quê? Porque temos aquela
certeza de que vamos retornar ao corpo físico. Mas precisamos ter o respeito antes e depois do desencarne. E voltando a Jaime Caetano Brown, na poesia Cemitério de Campanha, temos mais um trechinho dela que nos diz: mas que importa a diferença entre uma cruz falquejada e a tumba marmorizada de quem viveu na opulência? Que importa a cruz da indigência a quem já não vive mais? Se somos todos iguais depois que fim da existência. Que importa a coroa fina ou a vela de espermacete? Se entre os varais de teu brete nada mais tem importância? Um patrão, um peão distância, um doutor, uma donzela? Tudo se nivela pela insignificância. Os corpos físicos, como nos diz a própria literatura, como todos nós sabemos, os corpos físicos se desintegram. O que vai para a dimensão espiritual, a alma, o espírito, este sim, esse merece o nosso respeito. Merece que nós reverenciemos, que nós mostremos o nosso carinho, o nosso amor, a nossa amizade. Trago para nós nos conduzirmos para o final um poema de uma poetisa de nome Alda Pereira Pinto, cujo título é Eu Nunca Serei Pó. E o poema diz: eu nunca serei pó porque sou alma, sou espírito e em pó não me farei. Morrerá meu corpo e pouco importa, que vire pó minha carne morta, se desta carne livre evolarei. Eu nunca serei pó porque sou alma, a alma é luz, seja a luz negra ou a dourada, e a luz não se rebaixa às sepulturas, podendo ter seu brilho nas alturas, ou mesmo lá num caos abandonada. Eu nunca serei pó porque sou alma, a carne é roupa, indumentária apenas, com que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar do seu mistério tantas estranhas transações terrenas. Eu nunca serei pó porque sou alma, se a carne acaba no feral abismo dessa soturna deusa de destroços, chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma não na recebe em seu batismo. Eu nunca serei pó porque sou alma, sou poesia, amor, adoro a vida, e brilharei na música ou no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne estiver despida. Que neste 2 de novembro, lembremos-nos dos nossos entes queridos. Lembremos-nos onde cada um de nós tiver vontade de nos lembrarmos. Mas jamais iremos pensar que os nossos entes queridos estejam morando em uma sepultura, em uma fétida sepultura, onde restos mortais de 1, 2 ou mais seres humanos, corpos de seres humanos, estão a se decompor. Lembremos-nos dos nossos seres queridos, não como um ser em decomposição. Lembremos-nos deles com carinho, com amor, como almas, como espíritos que se encaminharam para junto
dos demais irmãos nossos, queridos, que desencarnaram muito antes que eles, em muitas outras reencarnações. Lembremos-nos deles, sem acender velas, ou se quisermos acender, acendamos. Cada um tem a sua crença, a qual respeitamos, mas que pensemos principalmente que estes seres, esses irmãos tão queridos, não viraram pó, não virarão pó, não estão mortos, estão tão vivos ou mais do que nós que aqui estamos encarnados. E que um dia, quando não o sabemos, todos nós iremos nos reencontrar na dimensão espiritual. E que, tempos depois, iremos retornar em outro corpo físico, muitas vezes, na maioria das vezes, juntos com eles, com outros nomes, talvez com outro sexo biológico, mas iremos retornar para que a nossa caminhada espiritual continue. Então, façamos por eles preces para que eles possam, se já estão felizes, ficarem mais felizes, e se eles ainda não estão felizes, poderem se encaminhar para a luz. Deixemos as crendices de lado. Deixemos. Vamos buscar lembrar deles, sem medo de que eles possam voltar para ficar próximos a nós. Lembremos que um dia todos nós teremos desencarnado desta encarnação em que ora estamos, e que não gostaríamos de que aqueles que amamos ficassem com medo de nós. Que lembrem-se de nós com carinho, com amor, como nós devemos lembrar dos que nos precederam no retorno a seus lares. Agradeço pela atenção de todos e convido a todos, irmãos e irmãs, a nos colocarmos em um momento de preces para agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos encarnados neste momento tão sublime que o mundo terra passa. Por podermos ser os trabalhadores de Jesus nesta hora maravilhosa em que o mundo terra está por passar. E que quando voltarmos para a dimensão espiritual, possamos ser recebidos pelos irmãos que nos precederam nesta viagem de volta. Que os amigos de luz possam trazer para todos nós os bálsamos que se fazem necessários e merecedores. Muita paz, muita luz a todos.